Lamentável esta explosão em Beirute, com muitos mortos, muitos feridos e danos materiais incalculáveis. Eu só espero que não estejam escondendo nenhuma ação das potências estrangeiras interessadas em enfraquecer a coalizão de governo que reúne as principais forças populares e não populares daquele país. A gente vai examinar isso no final deste vídeo. Mas antes, voltemos ao ramberrão nacional e mais esta cutucada do Supremo Tribunal Federal contra a Lava Jato, que é essa manchete aqui da Folha dizendo que STF invalida o uso de delação de Palocci divulgada por Moro em ação penal contra Lula. Esta ação do Supremo, aparentemente burocrática, tem um significado político importantíssimo. É que ela expõe o juiz Sérgio Moro naquela tentativa de não só perseguir o Lula, como também prejudicá-lo na eleição do Bolsonaro. E dizem que foi justamente essa ação do Moro que liberou, 6 dias antes do pleito, a tal da delação premiada do Palocci para prejudicar o candidato Haddad e favorecer a eleição de Bolsonaro. A gente não pode esquecer que o juiz Sérgio Moro foi um dos primeiros indicados para o novo governo como ministro da Justiça e da Segurança Pública. Uma prova também de que o Supremo não vai mais se deixar encabrestar pela Lava Jato. Depois daquelas humilhações que o Supremo sofreu, como também sofreu o Congresso e a própria Presidência da República de Dilma Rousseff, que se viu cercada por aquele poder incomensurável da Lava Jato, não é? Que passou como um roldão pelas principais instituições e tendo como principal arma toda a mídia tradicional. Mas vamos aqui a essa manchete do blog e site Brasil 247. Lula tem vitórias no STF. Por 2 votos a 1, segunda turma do STF decidiu que Lula poderá acessar todos os dados dos sistemas Druzes e MyWebDay que interessam à defesa. E também retirou a delação do ex-ministro da Fazenda de ação contra Lula. Então, no caso, foram 2 ações, 2 vitórias obtidas pela defesa do Lula, que no final quer a sua inocência política contra aquela perseguição, agora patenteada nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então diz que a segunda decisão favorável ao ex-presidente foi retirada de trecho da delação do ex-ministro Antônio Palocci da ação em que Lula é acusado de receber imóvel de 12 milhões da Odebrecht para sediar o Instituto Lula. A retirada da delação de Palocci foi determinada pelos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, com o voto contrário do ministro Edson Fachin. Isso aí foi outra manobra terrível que fez a Lava Jato, que utilizou esses dados. Não teria nem sequer utilizado os dados oficiais, mas a cópia desses dados, e com as quais distorceu os fatos e disse que o Lula tinha pego esse dinheiro de 12 milhões de reais para fazer o Instituto Lula. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, não perdeu a oportunidade e já disse que STF acaba de reconhecer que Moro atuou politicamente contra Lula em 2018. No julgamento do habeas corpus da defesa do ex-presidente Lula,
O STF, abre aspas, reconheceu que Sérgio Moro, atuou politicamente em 2018 ao vazar ilegalmente delação de Palocci às vésperas da eleição, disse a deputada presidenta do PT. É oficial, Moro atuou para eleger Bolsonaro. Olha, o Supremo não ia dar essa sentença de graça, não é? Ele foi movido justamente pelo ambiente que se criou, o ambiente nacional, inclusive, que se criou contra a Lava Jato. E que a Lava Jato, como demonstrou na decisão de ontem do Fachin, daquela ação em que um ministro do Supremo se levanta contra a decisão e se levanta frontalmente contra a decisão do presidente do Supremo, o Dias Toffoli, que havia liberado aquelas caixas pretas lá de Curitiba e que escondem dados ali somados matematicamente em terabytes, 350 mil terabytes, segundo o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Mas vamos finalmente comentar esta situação gerada pela grande explosão em Beirute hoje à tarde. Aqui este comentarista da TV dos Trabalhadores, a TVT, Lejeune Mihran, ele explica a situação atual do Líbano, o país cuja capital é Beirute e que hoje sofreu essa explosão. É um país que vive em guerra permanente há mais de 20 anos e, como tal, objeto da cobiça das grandes potências estrangeiras, sobretudo daquelas contrárias às forças populares que dominam os seus governos, os governos dos povos. Ouçamos aqui o Lejeune Mihran. Ao Líbano, que vem sendo ameaçada já faz algum tempo. Por quê? Porque o Hezbollah, que é um partido político, o Hezbollah, partido de Deus, né, em árabe, ele hoje é o partido mais popular, com maior enraizamento, e ele é contra a existência, né, do Estado sionista judeu, né, de Israel, e ele hoje tem, vamos dizer assim, um aparato de guerrilha, de resistência à agressão israelense muito grande, equivalente ao próprio exército libanês. Israel não aceita essa possibilidade, porque Israel sonha em ocupar, né, o sul do Líbano, que é o norte de Israel. Então, o conflito é muito tenso. Então, Israel já estava ameaçando. Na Síria mesmo, semana passada, Israel atacou certas cidades, certas regiões da Síria. Então, a qualquer momento poderia acontecer um ataque. Mas tudo indica que não foi, mas não descarto a possibilidade dessa agressão israelense a qualquer momento.